está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir essa palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem essa palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para a nossa vida, a restauração da personalidade. E vamos focar em duas áreas que um ministro aponta como cruciais, né? A mente e a vontade. Como que os nossos pensamentos e as nossas escolhas moldam quem a gente é. E como alinhar isso com a vida de Deus. Exatamente. Olha, a abordagem que a gente vai explorar hoje, ela parte daquela nossa constituição básica, né? Espírito, alma e corpo. E a transformação, ela começa bem ali na alma, mais especificamente na mente. A mente funciona como tipo um centro de controle, sabe? Influencia o que a gente sente, como a gente age. Vamos ver como esse ministro enfatiza essa necessidade que é vital de renovar a mente e também de render a vontade. Tem um ponto de partida muito forte que o ministro traz, que é lá de Provérbios, capítulo 23, né? Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E também Provérbios 4, 23, que é um alerta sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou a mente, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então parece que tudo começa mesmo no pensamento. Sua vez, impulsionam a gente para a ação. O ministro até detalha como pensamentos negativos ou distorcidos, que muitas vezes são ecos de coisas que a gente ouviu lá atrás e acabou aceitando eles podem criar verdadeiras fortalezas na nossa mente. Ele menciona uns padrões, tipo ver tudo preto no branco, sabe? Ou ficar fixando rótulos negativos na gente mesmo ou nos outros. Isso prende a gente. Nossa, é verdade. E como que a gente quebra esses padrões? É aí que entra a beleza da palavra, eu acho. O ministro aponta lá para Filipenses 4, versículo 8, como um guia prático mesmo. Pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem alguma virtude, algum louvor, é nisso que a nossa mente tem que se ocupar. É uma substituição ativa, né? Isso, exatamente. Uma renovação. Não é só parar de pensar o que é errado, é mais do que isso, é preencher a mente com o que é certo. E isso está totalmente ligado à nossa nova identidade em Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E 1 Coríntios 2,16 ainda garante que a gente tem a mente de Cristo, quer dizer, uma capacidade que Deus nos dá para pensar como Ele pensa. Falamos bastante da mente, mas e a vontade? O ministro descreve a vontade como essa capacidade incrível de escolher que Deus nos deu. Um presente mesmo. Só que ele também aborda aquela luta interna, né? Aquela que o apóstolo Paulo descreveu tão bem lá em Romanos 7. Basicamente, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Quem nunca se sentiu assim, né? Totalmente. E essa análise da luta é fundamental.
O ministro explica que não é só uma questão de falta de força de vontade, como a gente costuma pensar. Pela perspectiva bíblica que ele apresenta, é a influência do pecado que ainda mora na nossa carne, sabe? Na nossa natureza caída. É isso que puxa a nossa vontade para o lado contrário ao de Deus, mesmo depois da gente ser regenerado. Entendi. Então a vontade por si só, ela não consegue vencer essa batalha interna. Onde que está a saída, então? A saída, segundo o ministro, está na rendição. Na rendição da nossa vontade a Cristo. É como Jesus lá no Getsêmani, né? Quando ele orou, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42, isso. E essa entrega, olha que interessante, ela não anula a nossa capacidade de escolher. Pelo contrário, ela liberta e restaura a vontade para o propósito original dela, que é escolher Deus, escolher os caminhos de Deus. E como que essa vontade, uma vez restaurada, funciona no dia a dia? Especialmente com relação àqueles pensamentos que ficam vindo na mente. O ministro usa uma imagem bem legal. A vontade renovada, ela funciona como um sensor, ou talvez um porteiro, né? Ela consegue discernir os pensamentos que chegam. Aí, com base na palavra, com a direção do Espírito, a gente pode decidir ativamente. Esse pensamento eu acolho, esse aqui eu rejeito. E ao resistir aos pensamentos errados e escolher os pensamentos de Deus, a gente vai fortalecendo nossa vontade e experimentando mais liberdade. Percebe? A mente renovada acaba informando e fortalecendo a vontade. É um ciclo virtuoso. Compreendo. Então, a mensagem central disso tudo é que essa transformação interior, ela não é algo passivo. Não é só sentar e esperar. Exige uma cooperação ativa nossa. Renovar a mente com a verdade da palavra e submeter continuamente nossa vontade a Deus. Não estamos condenados a repetir os velhos padrões, então? Exatamente isso. É um processo, sabe? Um processo dinâmico. Uma parceria mesmo com o Espírito Santo que vai operando em nós através da palavra. É assim que a nossa personalidade vai sendo, aos poucos, conformada à imagem de Cristo. A gente vai conquistando a mente e a vontade para Ele. Siga então uma reflexão importante para a gente levar, né? Se a nossa vontade funciona como esse sensor ou esse porteiro dos pensamentos, a que tipo de sinal, a que tipo de pensamento a gente está dando permissão para entrar e se instalar na nossa mente hoje, no meio de tanto ruído interno e externo? Fica aí para pensar. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.